Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar sobre os riscos dos investimentos. E o que são esses riscos? A gente vai dividir em 4 etapas, 4 principais riscos. O primeiro risco é o risco de mercado. Sabe quando você vai comprar um brinquedo numa loja e o preço sobe? Ou até mesmo o preço cai? Isso por quê? Às vezes tem muita procura, quanto mais procura tem, mais caro ele fica. E quando também não tem muita procura, quando não tem muita criança querendo o mesmo brinquedo, ele acaba ficando mais barato. Então isso é o risco de mercado, é a diferença que tem quando tem mais procura ou menos procura por um mesmo produto. Agora a gente vai para a segunda, que é o risco de liquidez. O que significa liquidez? Imagina quando você quer trocar figurinhas, só que ninguém quer as figurinhas que você tem e você não consegue trocar suas figurinhas. Isso é a liquidez, é quando não tem muita procura por aquele produto. Nos investimentos é a mesma coisa, é uma determinada ação ou um fundo imobiliário, algum item da Bolsa de Valores que não tem como você trocar rápido ou vender ou comprar rápido. Esse é o risco de liquidez, é quando você não consegue fazer a negociação de forma rápida. O terceiro é o risco de crédito. O que seria? Imagina que você está lá na escola e você empresta um lápis para uma pessoa, só que ela não te devolve. É a mesma coisa de uma empresa, que você pode investir numa empresa e ela não te pagar os dividendos, não te pagar os juros, que ela prometeu pagar. E isso acontece, por exemplo, se uma empresa falir. De repente ela dá tudo errado e aí a empresa fecha. Então esse é o risco de crédito. É a mesma coisa que você não receber algo de volta. Aconteceu recentemente, por exemplo, com o Banco Master, Estão nas notícias em todos os jornais, na internet. O banco faliu e aí as pessoas vão ter que correr atrás agora para tentar de alguma forma recuperar o dinheiro que tinha lá investido, e diminuir o prejuízo delas. Isso acontece, infelizmente, em alguns casos, mas a empresa precisa ser analisada antes da gente investir nela, tá certo? E o quarto risco é o risco de não entender. O que significa? Vamos dizer que você vai jogar um jogo de videogame, só que você não conhece as regras do jogo, você não sabe como ele funciona. A chance de você perder é maior, concorda comigo? Então, para a gente poder jogar um jogo, a gente tem que conhecer as regras, tem que saber todo o processo para eu poder conseguir jogar bem e ter a chance de ganhar. Esse é o risco de não entender do que está fazendo, certo? Então assim, antes de eu começar a investir, eu preciso saber o que eu estou fazendo, no que eu estou investindo, como aquele investimento funciona, para aí, a partir daí, eu poder fazer esse investimento de forma mais tranquila. Os investimentos são feitos para dar tranquilidade na nossa vida, para ajudar o nosso futuro, e não para deixar a gente preocupado, olhando o tempo inteiro o que está acontecendo. O investimento, no modo geral, principalmente os investimentos de renda variável, que a gente vai começar a conversar a partir de agora, o nome já diz, é variável. Ele sobe, desce, num dia a ação está um preço mais alto, no outro está um preço mais baixo. Isso é comum, ele acontece por causa das coisas que acontecem no mundo. Digamos que tem uma mudança de presidente num país, uma guerra, então alguns itens vão acabar ficando mais caros, porque necessita muito desses produtos, eles sobem de valor. Outros acabam baixando. Por isso que a gente tem que fazer um investimento analisando primeiro e sabendo que é um investimento de longo prazo, certo? O investimento ele não é para curto prazo, ele é para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, para que lá na frente a gente possa descansar tranquilo, sem se preocupar se o dinheiro vai dar para pagar as contas, se eu vou conseguir comprar o meu remédio lá, a minha comida, para ficar tudo mais sossegado no nosso futuro quando a gente já não tiver mais condição de trabalhar. Agora eu vou dizer como se proteger disso, certo?
A gente pode reduzir muitos riscos de 3 formas bem simples. A primeira delas é estudando. Não existe outra forma da gente vencer na vida, da gente conseguir as coisas sem ser estudando. O estudo vai te libertar de muitas coisas, de muitos problemas. O conhecimento ninguém consegue tirar da gente. Então, através do estudo, você vai conseguir alcançar objetivos maiores. O segundo é a diversificação. O que significa isso? Eu não posso pegar o meu investimento e colocar todo numa caixa só. Eu preciso pegar o valor que eu tenho e ir dividindo. A gente começou a falar do que? Do investimento de renda fixa. O CDB começa a acumular dinheiro, render juros. Depois a gente vai passar para um próximo passo. Eu vou começar a ensinar fundos imobiliários, ações, criptomoedas, ETFs internacionais. São todos tópicos que nós vamos abordar a partir daqui, né? Que eu vou ensinar para vocês como é que eles funcionam, como fazer, e que vai variando o seu patrimônio em caixinhas separadas, todos eles rendendo dinheiro para você, porque no dia que a renda fixa cair o valor lá da taxa de juros, por exemplo, que a taxa Selic está em 15% ao ano nesse momento, mas o normal é ela dar uma diminuidinha, ela cair. Quando ela começar a cair, a renda fixa já não vai ser mais tão atrativa, porém é importante, e aí a gente começa a investir um pouco mais em renda variável para você ter um lucro maior. Corrijo, na verdade a gente tem que estudar para saber que a gente começa a investir em renda variável um pouco antes da taxa começar a cair, porque aí a gente acompanha a valorização. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente quando eu falar para vocês sobre os investimentos variáveis. O terceiro ponto é investir o dinheiro que eu não preciso agora, certo? Por quê? Os investimentos, como eu já falei, são para longo prazo. Então suponha o seguinte, para você se aposentar pelo INSS hoje, por exemplo, você tem que trabalhar em no mínimo 30 anos. 30 anos de contribuição, tem que fazer mais de 60 anos, né? Tem uma série de regras que, infelizmente, também mudam toda hora. Isso é o que é a regra de hoje, mas pode ser que daqui a 1, 2 anos, 3 anos já sejam outras regras. Mas na regra de hoje, você tem que trabalhar mais, contribuir com o INSS por mais de 30 anos para conseguir a aposentadoria, que normalmente é uma aposentadoria de um salário mínimo. Ou seja, você tem que contribuir por 30 anos. Agora veja, eu vou dar um exemplo simples, bem básico, na calculadora de juros compostos, para você ver quanto você teria de dinheiro aportando R$200 por mês durante os mesmos 30 anos e numa taxa de juros extremamente tranquila que você consegue com qualquer investimento básico hoje em dia. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá aqui no Investidor 10. Entro aqui nos 3 pontinhos, vou lá na calculadora. Aqui, ó, calculadoras. Juros compostos. Perceba, eu vou colocar aqui, ó, valor inicial 0. Taxa de juros 12%. Isso aqui até hoje a taxa Selic está pagando mais. Mas vamos colocar aqui uma média que ela diminua um pouco, que a gente com os investimentos em fundos imobiliários, uma boa diversificação em ações, né? A gente consiga aqui uma taxa de 12% que é completamente normal. Período de 30 anos. Eu estou me aposentando. Vou colocar aqui, ó, R$200 por mês. Eu entendo que no começo, principalmente o pessoal aí que ainda não trabalha, pode não ter esse valor. Mas, como a gente já aprendeu e vai começar a fazer, a gente vai começar a guardar o nosso dinheiro para acumular o nosso patrimônio e logo vocês começam a trabalhar, conseguem guardar R$200 por mês, certo? Então não é tão difícil assim. Essa conta aqui eu estou fazendo sem atualizar o valor anualmente, que o correto, quando a gente faz algum tipo de investimento, é ano a ano aumentar pelo menos 10% do valor para a gente sempre estar acima da inflação, para que o nosso dinheiro não perca o poder de compra,
Porque é claro que R$ 200 hoje não vão ser os mesmos R$ 200 daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos esse valor vai valer bem menos. R$ 200 não vai dar para comprar as mesmas coisas. Então, normalmente, a gente faz um aporte de R$ 200 durante um ano. Aí no ano seguinte eu aumento para 220, no outro ano eu aumento mais 10%, e assim a gente vai criando uma consistência e o valor necessário para superar a inflação, certo? Aqui eu só estou fazendo uma conta muito simples para se entender como os juros compostos funcionam no decorrer do tempo. E se eu colocasse só R$ 200 sem aumentar esse valor, aqui é só para simplificar, tá bom? Vou clicar aqui em calcular e aí vocês veem a diferença do quanto os juros compostos faz na nossa vida. Você vai colocar R$ 200 por mês, você vai investir aqui, ó, o total investido é o quanto você colocou de dinheiro, dá R$ 72.000. Só que de juros você recebeu R$ 538.000. No total, no final dos 30 anos, você vai ter acumulado em patrimônio R$ 610.000. Esse valor de R$ 610.000 gera uma renda passiva, uma renda que vai cair na sua conta lá da corretora, do seu banco todo mês, aproximadamente R$ 6.000. Veja a diferença que é de você colocar só R$ 200 por mês no investimento. Você vai ter uma aposentadoria de R$ 6.000 daqui a 30 anos e não de um salário mínimo como é hoje de R$ 1.500, arredondando, né? Só para ficar mais fácil a conta. Ou seja, os investimentos eles são muito lucrativos se feitos da forma correta, analisando as empresas, estudando, aportando todo mês, porque é muito importante a consistência. Nos investimentos, a consistência é muito mais importante do que esse mês eu colocar 10, aí eu fico 3 meses sem colocar, aí lá na frente eu coloco 2.000. R$ 200 por mês já vai fazer toda a diferença na sua vida. É claro que a maneira correta é você, principalmente no início, todo dividendo, todo recebimento que você tem dessas ações, recolocar, porque você aumenta o valor que você está colocando de investimento e reduz o tempo para o resultado acontecer. Você consegue acabar se aposentando mais cedo, certo? Você não tem que no começo gastar, é investir, pensando lá no seu futuro, porque quando você tiver a idade para descansar, você poder descansar de fato. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos, deixe nos comentários o que vocês estão achando, suas opiniões, alguma coisa que vocês queiram que eu fale, se eu já estou ajudando vocês de alguma forma, como você já começou a guardar o seu dinheiro. E a mensagem de hoje fica em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.